Olá, eu sou Laís Avena, professora aqui da classe Esther, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, e tenho a alegria de poder estar aqui hoje para mais uma vez estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nós temos feito uma série de lições com o tema Mulheres Sábias. Temos, claro, que nos guiado pela Bíblia, pela Palavra de Deus, mas temos nos apoiado no livro de Lydia Brombeck, Mulheres Sábias. E hoje nós vamos ter mais uma lição deste livro. Vamos, no entanto, orar, antes de começar nosso estudo, porque é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de falar contigo, Senhor, a liberdade do nosso país, Senhor, de expor a tua palavra, Pai, e queremos te pedir agora, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos orientando para que, através da tua palavra, Senhor, nós possamos nos tornar mulheres sábias, Senhor. Abençoa, Senhor, para que todas as áreas da nossa vida possam ser submetidas realmente a ti, Senhor. Possamos confiar que em ti temos a verdadeira alegria. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como nós já vimos, na primeira parte do livro, Mulheres Sábias, Lydia Brombeck, ela fala da sabedoria em geral. E depois ela vai apresentar 6 coisas que a mulher sábia compreende. E nós vimos, hoje nós veremos a 6ª coisa, Mas nós vimos que a mulher sábia, ela conhece o poder das palavras. A mulher sábia escolhe cuidadosamente seus amigos. A mulher sábia conhece o segredo do autocontrole. A mulher sábia sabe como pensar, sentir e desejar. A mulher sábia, ela é experiente em finanças, e hoje nós vamos ver que a mulher sábia resguarda a sua sexualidade. Nós vamos falar sobre o sexo e a mulher sábia. E, mais uma vez, o livro de Provérbios vai nos apresentar muitas coisas que nós precisamos compreender, O livro de Provérbios fala sobre sexo. E a intenção dessa educação sexual que aparece no livro de Provérbios é para que aquele rapaz que está sendo ensinado, ele saiba escolher a mulher correta e saiba se afastar da mulher que vai levá-lo a pecar. Então, nós podemos imaginar, mas esses são conselhos para um rapaz. Essa não é a realidade, Nós, mulheres, podemos sim aprender muito com os ensinos de Provérbios em relação a essa mulher a ser evitada e a essa mulher que deve ser a escolhida. E isso acontece por quê? Por que nós podemos aprender a nossa postura em relação a esse assunto olhando para esta mulher? Porque olhando para as características que são apresentadas no livro de Provérbios, nós podemos examinar o nosso coração a fim de nos assegurar de que somos o tipo correto de mulher. Que nós não estamos caindo nos erros dessa mulher ímpia, mas que nós estamos tendo atitudes da mulher sábia, da mulher correta, E também porque nós vivemos hoje uma grande liberdade. Nós temos uma sociedade em que a mulher tem a liberdade de viver a sua sexualidade, as suas escolhas. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, as mulheres não eram independentes como nós somos hoje. Naquela época, as questões, os pecados sexuais eram tratados de uma maneira muito mais enérgica pela própria sociedade, As mulheres eram apedrejadas, havia uma série de fatores externos da própria sociedade que impediam as mulheres muitas vezes de ter um comportamento que não era considerado apropriado. E hoje nós não temos com essa severidade, Hoje nós somos livres e, portanto, é exigido de nós ainda mais sabedoria para viver a nossa liberdade, Nós precisamos realmente buscar ainda mais essa sabedoria. E nós devemos perguntar a nós mesmos como nós podemos ser esse tipo de mulher que os jovens rapazes leitores de Provérbios eram aconselhados a procurar.
como é que a gente vai se tornar esse tipo de mulher, né? Nós devemos desejar nos tornar mulheres sábias que possam lidar com as nossas próprias tentações quando se trata de sexo e também que a gente possa entender onde e quando essas tentações surgem e como podemos dominá-las. As tentações sexuais, elas não são algo que somente os homens têm, né? Muito pelo contrário, nós que somos mulheres sabemos que somos tentadas. E hoje nosso interesse é olhar para a palavra de Deus e ver como podemos lidar com essas tentações, como dominar isso, principalmente dentro do nosso casamento. Uma questão que nós temos que pensar e que hoje para muitas pessoas não é tão clara é por que o sexo fora do casamento é tão ruim? Quando nós falamos disso hoje em dia, parece que nós estamos falando uma coisa totalmente absurda. Infelizmente, mesmo entre os cristãos, essa começa já a ser uma dúvida. Será que é assim mesmo? A sociedade mudou. Como que você pode querer hoje um casal de namorados, por exemplo, que não tem relações sexuais? Né? Nós estamos fora do nosso tempo aqui, hoje o mundo é outro. Então, nós, muitas vezes, podemos ser levados por esse tipo de pensamento, mas a palavra de Deus é a mesma, né? Em qualquer tempo, ela é atemporal e os princípios do Senhor, eles são eternos. Por isso, o sexo fora do casamento, ele é sim ruim. Todo pecado, antes de se tornar ação, ele surge no coração. E isso acontece também com o pecado sexual. Ele surge no coração e pode se demonstrar em ações e contaminar os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. Muitas vezes nós consideramos que o pecado sexual são apenas os atos sexuais, né? Agora os atos, eles são visíveis. Todo mundo vê o adultério, né? A prostituição, mas nós podemos sim pecar sexualmente através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras. O pecado sexual, ele é ruim primeiramente porque ele viola uma ordem da criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher e criou o casamento, a união desse homem e dessa mulher como um compromisso para toda a vida. Foi estabelecido isso por Deus e não somente para os crentes. Deus estabeleceu isso para a humanidade em geral. Ele criou o homem e a mulher, estabeleceu ali uma relação de união, se tornarem um só, né, por toda a vida. E quando o pecado sexual entra na vida de um casal, né, ou quando sem sermos ainda um casal, nos envolvemos sexualmente, nós estamos violando uma ordem da criação de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 13 a 17, Paulo nos diz: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós nos tornamos um com a relação sexual. E isso acontece no casamento e em qualquer outra relação sexual. Nós nos tornamos um só. E essa ligação, ela não é só física, né? Essa ligação de um só, ela é mais ampla do que isso. Há um componente nessa união, um componente espiritual. E as consequências do pecado sexual comprovam isso. O pecado sexual, ele destrói fisicamente, relacionalmente e espiritualmente. Paulo deixa claro isso em Romanos capítulo 1, que os pecados sexuais surgem de corações que rejeitam a Deus e eles
que não rejeitam este pecado tornam-se mais perversos em seus desejos sexuais. E isso leva a uma insanidade espiritual. Então, o pecado sexual, ele vai levar ainda a um maior distanciamento espiritual, que vai levar a maior pecado sexual, né? É uma roda viva que você vai cada vez mais descendo mesmo nos seus padrões, né? Nos seus princípios. Então, o pecado sexual, ele, além dele quebrar, né, violar esse princípio de Deus, ele é ruim porque impede o nosso processo de santificação. Salvos em Jesus, nós vivemos um processo de nos tornar cada vez mais santos. E o pecado sexual, ele vem destruir isso. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando você escolhe a impureza, né? Você está rejeitando a Deus. Olha que coisa terrível. Aquilo que parece tão bobinho, né? Ah, o que tem? É só um flerte, não é nada sério, não é nada assim também, não tô deixando meu marido, foi só uma paquerada, né? Pense que você está começando a se sujar na impureza e que você está fazendo isso e está dizendo, eu rejeito a Deus. Isso é muito forte, né? Então, o pecado sexual, ele impede esse nosso processo de santificação. Em lugar nenhum da Bíblia, você vai encontrar que sexo é correto quando se ama muito alguém. Ah, mas Deus é amor. E como eu amo essa pessoa, não importa se eu sou casada, se eu não sou casada, o amor está acima de tudo. Isso não tem nenhum lugar escrito na Bíblia que te dê essa segurança, né? Ou responda a pergunta, até onde eu posso chegar antes que isso se torne pecado? Né? É só um começo ali, pecado mesmo é quando há um ato. Não existe nada disso na palavra de Deus. Um coração íntegro, na verdade, ele pergunta, como é que eu posso ser mais santa? Eu quero ser mais santa, não menos, né? Provérbios capítulo 5 e capítulo 7 vão advertir jovens rapazes a não se deixarem seduzir por um certo tipo de mulher. Ela é perigosa, apesar de que seu perigo se esconde sobre mentiras encantadoras. Provérbios 5,3 diz, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Essa é a realidade. Uma mulher, quando ela quer seduzir, né, ela sabe ter as palavras corretas, as palavras que vão ali trazendo aquela pessoa para aquilo que ela quer fazer. Ela sabe como estimular um homem. A tentação para o pecado sexual, ele atinge tanto as mulheres quanto os homens, porque ele mexe numa coisa muito própria nossa, que é o nosso ego. Dificilmente alguém vai chegar para você dizer, oi, muito prazer, tudo bem? Vamos lá transar, né? Vamos lá ter uma relação sexual? Vamos... Não, isso não acontece assim. São passos e passos, degraus que vão sendo descidos ali naquele relacionamento. E a grande questão é trabalhar com a sua autoestima. Nossa, como você tá bonita. Nossa, como ficou bem essa roupa para você. Puxa, você emagreceu. Né? Coisas que você vai ouvindo. Eu lembro de um estudo bíblico que uma vez eu ouvi, dizendo do perigo do telefone, né? Que na época a gente, hoje em dia por mensagem, mas a gente falava muito no telefone e dizia que aquele homem falando aqui na sua orelha, né? Quanto que aquilo era sedutor. Então, o homem e a mulher,
Eles sabem utilizar as palavras que pegam o seu ego. E eles podem ser tentações que façam você cair. Mas a palavra de Deus ainda diz mais. Ela fala de tudo o que você vai perder quando você acabar se envolvendo, né? E continuando aqui em Provérbios capítulo 5, no seu verso 9, diz assim: para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Se você, né, como diz no versículo 8, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Então, não entregue a sua honra, a sua vida, né? Aquilo que as pessoas vão falar de você, você não deve entregar. Você também pode acabar perdendo a sua força, o seu caráter. Você pode acabar tendo seu trabalho usado por outras pessoas. Aqui, verso 5, verso 10. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Olha só, uma mulher sedutora que pode fazer você perder realmente o rumo do seu trabalho, né? Você começar a gastar tudo com os outros. Eu conheço histórias assim, de mulheres que acabaram deixando o homem na ruína financeira por conta das suas palavras. E isso também é uma realidade com as mulheres, né? Infelizmente, a gente vê até casos de homens estrangeiros e coisa desse tipo que começam a pedir dinheiro para a mulher, envolvem ela em fantasias, em coisas sexuais mesmo, e acabam tirando os recursos financeiros dessa mulher. Então, você pode perder o seu trabalho, a sua força, o seu caráter, e você também pode ter consequências físicas disso. Está lá em Provérbios 5, verso 11. No final da vida, você gemerá com a sua carne e seu corpo desgastados. Já pensou, gente? Corpo desgastado, né? Por ter se envolvido nesses pecados sexuais. Então, muitas são as consequências. Tudo isso vai te provocar, a palavra de Deus diz, remorso e, o pior de tudo, julgamento divino, né? Provérbios 5, 21 diz: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Então, teremos muitas consequências se optarmos por ceder a essas tentações sexuais. É importante que a gente examine aqui em Provérbios quem é essa mulher, né, que é dito para que esse jovem evite, a mulher imoral, para que a gente possa olhar para essa mulher e não ter as características dela. E nós vamos ter um trecho bastante detalhado aqui em Provérbios que vai nos trazer algumas características dessa mulher. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Provérbios capítulo 5, versos 3 a 14. E mais um outro trecho, né, que nós temos também, é Provérbios 7, 6 a 21, que vai nos dizer: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa à tarde e de dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro,
com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Vamos olhar detalhadamente para essa mulher imoral de Provérbios e ver o quanto que ela nos ensina, né? Para que a gente cuide no nosso próprio coração. A primeira coisa que nós descobrimos sobre essa mulher imoral é que ela é uma mulher inquieta. Aqui no verso 11 diz, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. É uma mulher que não para na sua casa. Ah, quer dizer que se eu ando muito na rua, eu sou essa mulher? Não. O que leva essa mulher a não parar em casa, né? É o fato de que ela quer sempre algo diferente daquilo que ela já tem. A mulher que está sendo colocada aqui, ela é uma mulher que busca sempre aquilo que está fora do ambiente familiar. O seu marido já não é mais o suficiente, não a satisfaz. Ela só vê o que ele tem de errado, né? Ele já não é mais assim, ele já não vai... E ela vai buscar isso, essa satisfação em outras pessoas. Ou a mulher solteira, né? Que acha que a felicidade está em ter pessoas, em buscar relacionamentos. E acaba realmente tendo uma vida mais devassa. Enfim, o que faz com que ela persiga alguma coisa é a sua insatisfação. Estamos sempre buscando satisfação da nossa própria maneira e com os nossos próprios meios, e isso acaba nos fazendo cair, né? A segunda coisa que notamos aqui nesse trecho sobre essa mulher é que ela inflama a sua luxúria. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores. Ela seduz, ela tenta trazer este homem para a luxúria. E, gente, essa sedução, ela não é uma coisa de gênero, só homens é que seduzem, né? Não, ela é algo que tem a ver com oportunidade. E as pessoas que se expõem em ambientes, em conversas, em relacionamentos de proximidade, né? Com pessoas que estão ali diariamente seduzindo, o quanto mais perto do fogo você chegar, mais fácil vai ser de você se queimar. Então, a luxúria é algo que nós podemos vir a cair se nós alimentarmos pensamentos, se nós alimentarmos desejos lascivos. Nós alimentamos com aquilo que nós consumimos, né? Eu já disse outras vezes, eu tenho exemplos de pessoas que já não estavam bem com o seu casamento, mas que a partir da leitura de determinados livros eróticos, né, que o herói do livro era uma coisa assim fantástica de homem, né? E a mulher ali consumindo e as pessoas me diziam, eu devorei este livro, né? Ali devorando aquele livro e com certeza, comparando com a realidade do seu marido, acabaram destruindo seus casamentos. Ah, Laís, mas não foi o livro que destruiu, mas ele contribuiu, ele alimentou pensamentos que já não eram os pensamentos adequados. Então, aquilo que nós consumimos de literatura, de música, de filme, de novela, de conversas, de amizades, isso influi na nossa vida e nós temos que cuidar disso. A mulher sábia, por isso que nós já falamos em outras aulas aqui, né? Que ela sabe ela compreende a importância
de como escolher os amigos dela, do que ela pensa, porque isso vai incidir realmente sobre os seus desejos. A outra coisa que é uma característica dessa mulher imoral é que ela procura enredar quem ou o que ela quer com seu discurso. Os jovens são aconselhados a abraçar a sabedoria para que não sejam vítimas da mulher adúltera que lisonjeia com palavras. Essa mulher não tem escrúpulos na tentativa de atrair e chamar a atenção dos maridos de outras mulheres. Né? Você é casada, você já teve situações em que você viu alguma mulher que com palavras, né? Mas é uma amizade, né? Eu não estou dizendo que você não pode ser amiga de um homem ou de um homem ser seu amigo, não é isso. Mas mesmo numa amizade cristã, existem limites. E nós, muitas vezes, observamos pessoas dentro da própria igreja que podem ter palavras que não são adequadas num relacionamento, né? Eu tenho que ver se eu não estou sendo essa mulher que lisonjeia o marido da outra pessoa. Mas eu só estava elogiando ele. Mas existe um tom. E se você estiver perto do Espírito Santo de Deus, ainda mais presente vai ficar em você, né? O quanto que aquilo é risco, né? A forma de falar, o jeito de falar, o jeito de olhar. As mulheres que trabalham devem estar muito atentas aos seus relacionamentos. É claro que conscientemente nós não vamos flertar com homens casados, mas nós podemos sim, através das nossas brincadeiras, né, das nossas conversas, de uma intimidade que vai crescendo, em que um vai falando para o outro dos seus problemas, nós podemos estar entrando num campo minado, podemos estar nos colocando em risco, tanto nós casadas, colocarmos em risco o nosso casamento, quanto também podemos levar homens a pecarem, quando nós acabamos desenvolvendo esse tipo de relacionamento de proximidade. Trabalhar em conjunto traz uma experiência de união e é natural que surjam amizades, mas nós devemos guardar as nossas palavras, né? Aqui está dizendo, aqui lisonjeia com palavras. Se nós não tivermos encontrado realmente satisfação em Deus, se nós não estivermos com o nosso coração seguro, no nosso contentamento com aquilo que o Senhor nos dá, nós podemos acabar nos tornando pessoas que levem o outro a pecar, porque estamos buscando um reconhecimento, buscando um lugar de honra na vida de alguma pessoa, né? Então, o lisonjeador, ele torna as suas palavras uma armadilha para o pecado sexual. E você? Você é suscetível à lisonja de um homem, né? Você é uma pessoa que, nossa, isso mexe comigo. Então você tem que cuidar realmente para que você não seja essa mulher imoral que vai lisonjear, que vai trazer o pecado para a vida deste homem e nem o contrário. A mulher imoral também, ela é caracterizada por uma recusa em pensar seriamente sobre a vida. Provérbios 5:6 diz que ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Essa mulher, ela está fazendo um vínculo entre a imoralidade e a sua mente. Ela não para pensar seriamente sobre a vida, sobre os caminhos da vida, sobre as consequências dos seus atos, né? Ela quer viver o momento e depois a gente vê. Então é uma mulher que não pondera sabiamente as suas veredas. A mulher sábia é aquela que vive em humilde confiança em Deus e ela é capaz de enfrentar a realidade com contentamento e descobrir as facetas do caráter de Deus. Muitas vezes, mulheres e homens acabam não querendo enfrentar as situações da vida, né? As dificuldades pelas quais estão passando e usam o pecado sexual como um escape. Então, pelo menos quando eu tô lá com aquela pessoa, eu não tô pensando na minha vida, eu não tô pensando nos meus problemas. Isso é uma forma errada
de andar pelas veredas da vida, é não confiar realmente no Senhor, é rejeitar a Deus. Aqueles que recusam se lutar com as coisas difíceis da vida estão rejeitando a Deus e nesse processo se voltam para um Deus feito por elas mesmas, que serve aí como escape das suas dificuldades. E o prazer sexual é um escape muito comum, né? Então, às vezes, você está lá passando por uma situação difícil no seu casamento e acaba encontrando alguém que é um escape para você não ter que enfrentar, né, as dificuldades realmente de arrumar, de resolver os problemas do seu casamento. Uma outra questão, uma outra característica dessa mulher imoral é que as suas atitudes imorais são realizadas no escuro. Olha aqui. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. O comportamento imoral é realizado no escuro. Ah, Laís, quer dizer que só é de noite? Não, muito pelo contrário. Nós não estamos falando sobre escuridão da noite, nós estamos falando da escuridão do segredo. E tudo aquilo que nós fazemos em secreto, né, que ninguém pode saber, se ficar sabendo, cuidado, né? Aí está alguma coisa imoral. Tudo que você assiste, todo mundo pode saber que você assiste? Tudo que você lê, todo mundo pode saber que você lê? Tudo que você ouve, né? Todas as pessoas com quem você almoça, todas as pessoas com quem você conversa, se você tem algum tipo de relacionamento secreto, nós temos que olhar para isso e provavelmente 90% de chance dele não ser uma coisa boa. Se eu escondo um livro, é porque ele não é coisa muito boa, né? Se eu apago todos os sites que eu visito, pode contar que não foi coisa muito boa que eu andei olhando, né? Então, cuide. A mulher imoral, ela faz as coisas no escuro. Então, a partir do que nós vimos das características dessa mulher imoral, a pergunta que nós temos é: como não ser como ela? O que nós precisamos fazer para não ser como essa mulher imoral? E a primeira coisa que nós precisamos aprender é a reconhecer o que atrai o nosso coração, a tentação e o que está nos trazendo esse desejo, né, de pecar sexualmente. Às vezes a mídia quer dizer para nós que o que nos atrai, por exemplo, são músculos, né? Ai, um homem todo musculoso, bonito. Mas também é meio que provado que as mulheres não são atraídas pelos olhos, né? Nós somos atraídas pelas coisas que são faladas para nós. Então, o que atrai você? Por exemplo, é um desejo de você ser vista? É um sentimento de que você está atraindo outros homens? É isso que te leva a ter desejos e pensamentos lascivos, né? Ai, não, olha aí, tá todo mundo vendo que mulher que eu sou, né? Então, é isso que te atrai? É você pensar que, é só um encontro, é só uma conversa, ninguém vai saber, não tem problema, né? O que te atrai? Muitas pessoas são atraídas até mesmo por essa questão do proibido, né? Do perigoso. Então, isso acaba trazendo uma fantasia para a pessoa. Não pense nessas coisas que te atraem. Você tem que identificar qual que é o seu problema e deve fugir dele. A autora do livro diz: não pense nisso, não fantasie. O que pode nos fazer tropeçar aqui é a tentação, a mentira de que escapar por meio de um flerte ilícito ou conversa ou namorico é seguro, porque ninguém vai saber. E é exatamente isso que a mulher de Provérbios, a imoral, diz: vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Nós devemos ficar atentas para essas soluções imediatas
de felicidade, né? Vou ter alguma coisa ali que vai me trazer uma sensação, uma satisfação imediata. E a curto, e médio e longo prazo, o que vai trazer para você? Destruição. Então, nós devemos estar atentos para o que é que nos atrai. A segunda coisa que a mulher sábia deve ver é reconhecer o poder do pecado sexual. Nós precisamos reconhecer que as tentações sexuais, que o pecado sexual, ele tem poder para nos destruir. E eu espero que você descubra o poder que ele tem antes de acontecer com você, né? Antes de ser uma experiência sua. É preciso apenas disposição em aceitar a realidade do quão abominável o pecado é e que nesta vida nunca o superaremos. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Provérbios 7, 26. Muitos caem. Nós temos muitos exemplos de homens, de mulheres, né? Mulheres de Deus, homens de Deus, que acabaram caindo nesse pecado. Então, ele é um pecado poderoso. Pessoas que sofrem queda moral são vítimas da sua natureza pecaminosa inerente e de seus impulsos naturais. Mas também há alguns que são vítimas do pecado de outras pessoas. Então, o pecado sexual, ele não afeta só a pessoa que o pratica, mas ele é destruidor, ele é devastador na vida de uma família, por exemplo. Existem filhos, pessoas, né, que sofreram a sua infância, a sua adolescência por pais imorais, pais que trocaram os princípios de Deus por uma vida de prazeres, e isso afetou totalmente a confiança deles como pessoas. Então, nós temos consequências muito devastadoras, não é só para a pessoa. Muitas jovens mulheres promíscuas sofreram abandono ou abuso dos pais. Muitas que hoje estão envolvidas na indústria pornográfica, em tantas outras coisas, são filhas de pais promíscuos, né? E que tiveram também a sua vida afetada. Então, o primeiro modo que a gente pode evitar realmente nos tornar essa mulher imoral mencionada em Provérbios é fugindo da tentação e das coisas que inflamam você. Fugir. Uma das histórias mais fantásticas da Bíblia em relação a isso é a história de José, né? Que José, ali sendo tentado pela mulher de Potifar, o que ele faz? Ele sai correndo. Ele não ficou conversando com a mulher, ele não começou a falar de Deus para a mulher, ele não quis mostrar para ela o quanto que ele era forte, que ele ia resistir. Não, né? Vou bater um papo aqui e vai dar tudo certo. Não, ele fugiu. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que José não teve que lidar, foi com um arrependimento. Porque quando você cai, você tem que lidar com isso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 diz: fugir da impureza. Uma forma da gente fugir é ser cuidadoso em não dar impressão aos outros de que estamos abertos à possibilidade. Esse jogo, né, da sedução, do flerte, pode mostrar para a pessoa que a gente está aberto àquilo. E quando você vê, você vai estar enredado. A nossa postura, a nossa forma de ser, ela faz as pessoas que têm outras intenções em relação a gente acabarem desistindo antes mesmo de tentar. Porque elas percebem que não vai dar em nada, né? Então, essa é uma forma de fugir. É você ter uma demonstração de que você não está aberta àquela possibilidade. Outra maneira de fugir é não se envolver com formas provocativas de entretenimento. Se nós não temos uma opção clara em relação a isso, a gente vai assistir qualquer tipo de filme, a gente vai assistir qualquer tipo de série impuro e que vai afetar, sim, a sua vida, né? Então, uma forma da gente fugir é a gente selecionar, não se envolver com essas formas provocativas de entretenimento. E também é sensato a gente selecionar
as companhias que a gente tem. Às vezes, a gente pode pensar assim, puxa, mas vai ser ruim, né? Eu largar dessa amiga, eu não estar com ela. Pior é pecar, pior é rejeitar a Deus, né? Então, na maioria das vezes, nós não vamos conseguir nos manter puro, estando do lado de uma pessoa que conta piadas impróprias. São situações que não dá pra gente conviver. A gente realmente tem que fugir. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Provérbios 5:8. Ter sabedoria nesse tipo de situação envolve muito mais do que apenas conhecer a Bíblia. Diz mais sobre realmente a sua forma de se posicionar em relação a tudo que você sabe da palavra de Deus. A sabedoria que precisamos para evitar cair num pecado sexual é o temor do Senhor. O melhor meio de fugir da tentação é cultivar uma confiança inabalável em Deus que esteja arraigada na convicção de que o caminho da santidade que Ele traçou para cada um de nós conduzirá à prosperidade mental, emocional e espiritual. Este é o temor do Senhor em ação. Então, você quer vencer essa tentação, né? Você quer não ser essa mulher imoral, essa mulher que seduz com palavras, essa mulher que tenta fazer com que as pessoas a apreciem, né? Que vê prazer nessas coisas. Tema ao Senhor. Quanto mais de Deus estiver na sua vida, mais longe você vai ficar de tudo isso que o desagrada. Então, essas são as formas da gente fugir de ser realmente, de nos tornar esse tipo de mulher imoral. E a última parte do nosso estudo, nós vamos olhar um pouco em relação a essa questão sobre o fato do nosso casamento. Como podemos proteger o nosso casamento contra essa questão da imoralidade? Primeira coisa é reconhecer que o pecado sexual, ele é uma violação do matrimônio e por essa razão a mulher sábia procura proteger não apenas o seu próprio casamento, como também o casamento das outras pessoas. As minhas atitudes podem afetar o casamento de outro. Eu posso estar usando uma roupa não apropriada. Às vezes as pessoas dizem, não tem problema, qual a roupa que a gente vai na igreja, o que Deus vê é o coração. Mas a sua vestimenta pode levar pessoas a pecar. Se estiver mostrando o seu corpo, né? Se estiver insinuando alguma coisa, se estiver provocando a imaginação do homem, aí você vai falar para mim, não, mas o pecado está nele, ele que evite, que não fique olhando. Mas você está sendo um instrumento dessa tentação. Então, nós temos sim que pensar não só no nosso casamento, mas no casamento dos outros. Então, como proteger realmente o nosso casamento, né? Primeiro, reconhecer isso, que o pecado sexual é uma violação do matrimônio. Nós precisamos reconhecer que a proteção ela é necessária, pois todos nós estamos sujeitos a cair no pecado sexual. Uma coisa importante, gente, é você não considerar o seu casamento acima de qualquer perigo. Mas eu já tenho 30 anos de casada. Mas eu acabei de casar, ele está super apaixonado por mim. Não existe isso. Todos somos suscetíveis. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. O adultério é um ataque direto ao casamento. É a quebra voluntária da união ordenada por Deus. E a consequência do adultério, ela é sempre amarga. O que adultera com mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Provérbios 6, 32 e 33. Nós vemos na vida de Davi, né? O quanto de destruição que o adultério trouxe para ele. Ele se envolveu com Batseba e eles acabaram perdendo o filho deles, né? Deus depois restaurou a vida deles, mas eles sofreram
consequências amargas de tudo o que fizeram, né, em relação ao adultério. A outra coisa que nós podemos fazer, além de entender que qualquer um de nós é suscetível a isso, é cultivar gratidão pelo nosso casamento e pelo casamento em geral. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores a gazela graciosa. Você pode estar pensando, Laís, é mais fácil do que fazer, agradecer por esse casamento que eu estou tendo, né? Mas um espírito de gratidão faz a gente olhar para as coisas com outros olhos. Lembre-se do porquê que você casou com esse homem. O que te atraiu a ele, né? Que tipo de pessoa ele é? Comece a buscar enxergar o que ele tem e não o que lhe falta. Porque em mim falta coisas, em você faltam coisas. Mas o que realmente nos provocou lá no começo a nossa paixão? E é isso que nós precisamos buscar. Nós temos que ser gratos pelo nosso casamento. E aí a autora vai dizer que sempre que ela está lutando contra o descontentamento, descubro que uma maneira de sair disso é praticando a gratidão. Orar por alguém é um ato de amor e a irritação tende a desaparecer diante do amor em ação. Você já orou pelo seu marido? Você já orou para que Deus renove o seu amor por ele? Então, seja qual for o problema, você orando e se dedicando à palavra de Deus, você será capacitada a viver em paz e valorizar o seu casamento, mesmo quando não vê nenhuma mudança. Se você se apegar a Cristo mais do que os seus ideais, né, de esposo e de casamento, você vai se tornar contente em Cristo. Outra forma muito importante de proteger o nosso casamento é mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Provérbios 6, 23 e 24. A quarta forma da gente proteger o nosso casamento é não cair na mentira de que ninguém vai se ferir. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ser prejudicado, ninguém vai se ferir. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se achegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Provérbios 6, 27 a 29. Quando acontece o adultério, muitos são feridos. Não é só o casal, né? Mais uma série de pessoas que estão à volta. Nós que somos salvos, o corpo de Cristo, ele é ferido. Então a questão final é essa: se uma mulher abandona o marido porque sente que não o ama mais, isso é imoral. E se ela alega que a sua atitude tem a aprovação de Deus, porque Deus quer que ela seja feliz, isso é uma blasfêmia. Não há nada na palavra de Deus que te dê a segurança né, o carimbo ali, pode fazer. Não há nenhum lugar na palavra de Deus que diga, largue seu marido porque eu quero a sua felicidade. Não existe isso. E se você coloca isso na boca de Deus, você está blasfemando. A outra forma da gente proteger o nosso casamento é ter uma vida sexual ativa e saudável. É nós sermos para nosso marido aquilo que ele necessita e ele ser para nós também. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7:3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. E ele explica o porquê disso. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Quando nós, tanto na questão sexual quanto na questão amorosa mesmo, de carinho, quando nós não suprimos, né, a atenção, a necessidade do nosso marido e ele a nossa, nós vamos estar deixando brechas para que outras pessoas e outras coisas entrem no lugar. Então, nós precisamos descobrir a linguagem do amor do nosso marido, né? Se são palavras de apreciação, você ser a pessoa que diz o quanto ele está bonito naquele dia, o quanto o seu perfume é gostoso. E nós temos a tendência, com o passar dos anos do casamento, começar a achar isso bobeira.
Mas os maridos também têm que ficar atentos, né? A elogiar a sua esposa, a valorizar, a ser alguém que lhe faz companhia, a suprir todas as necessidades e também as de ordem física, para que não haja pecado entre eles. E a última forma que nós vamos falar aqui sobre proteger o casamento, talvez soe meio estranho para você, mas é você cultivar um ciúme piedoso. Ciúme sempre parece que está ligado a coisa ruim, a pecado, mas não, é um ciúme cuidadoso, um ciúme piedoso. Proteger o seu casamento, não permitir que outros entrem no espaço íntimo que você divide com seu esposo. Nós geralmente pensamos em ciúme como algo pecaminoso, e ele é quando surge de um desejo em ter aquilo que pertence a outra pessoa. Mas ele não é pecaminoso quando se trata de proteger aquilo que Deus nos deu. Nós devemos estar atentos, sim, a situações que possam trazer algum problema, né? Eu sei da história de um casal que eles eram muito amigos de um outro casal, e esse outro casal acabou se separando, estava vivendo lá uma crise, e pegaram a mulher e trouxeram para a casa deles, começaram a ser muito amigos e conversavam bastante, e quando terminavam de jantar, a esposa dizia para o marido: leva a fulana para casa, não vai deixar ela sair sozinha. E nessa história, né, de dar carona para aquela mulher até em casa, eles acabaram se envolvendo. Pela misericórdia de Deus, eles restauraram o casamento deles, mas uma situação perigosa, né, de colocar ali uma mulher no carro do seu marido para... mas não tem problema. Esteja atenta. Então, assim, não é que ninguém pode se aproximar, meu marido não pode ter amigas, não, mas nós devemos estar atentos a situações que possam colocar algum risco, né? Que possam ter algum tipo de aproximação que não seja boa. Imoralidade, seja antes, durante ou depois do casamento, seja mental, emocional ou física, é sempre rebelião contra Deus. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Hoje nós temos que ter esta convicção. Não basta dizer: eu não adultero, eu não tenho relações sexuais fora do meu casamento. Não. Se você tem os seus pensamentos, se você tem as suas fantasias, se você tem palavras, enfim, tantas atitudes, né, que podem trazer prejuízo, te levar realmente ao pecado sexual. Tudo isso é rebelião contra Deus, é imoralidade e deve estar afastado do nosso coração. Talvez você seja alguém que está ouvindo eu falar tudo isso e você pense: puxa, eu já fui essa mulher imoral, eu já caí, eu já tive situações erradas. Mas o fantástico é que em Jesus, quando nós somos salvas, nós podemos rever a nossa história, né? E nós temos isso na palavra de Deus, com várias mulheres que não seriam consideradas mulheres de uma índole ilibada, que fazem parte da genealogia de Jesus. Por quê? Porque elas foram resgatadas disso. Você também, né? Se você teve um passado errado, saiba que em Jesus tudo se fez novo. E se você hoje vive uma situação que você está vendo que não está agradando a Deus, sempre é tempo de retomar o caminho, né? Sempre é tempo do arrependimento, sempre é tempo de voltar ao Senhor, confessar o seu pecado, mudar de rota e realmente buscar viver uma vida santa. Então hoje nós falamos aqui sobre várias questões. Hoje nós vivemos num mundo de muita imoralidade e não é fácil nós nos mantermos nos caminhos de Deus. Nós, pela nossa força, não vamos conseguir. É muita burdoada, né, que você leva para ser levada para um outro lado. Mas em Cristo, alimentadas pela palavra de Deus, num relacionamento de oração e de entrega ao Senhor, nós podemos sim fugir da imoralidade.
Se você tem algo que tem afetado a sua vida, fale diretamente com Deus. Fale, explicite o seu pecado. Não fale, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu tenho cometido. Não, diga a tentação, a imoralidade que você tem caído. Senhor, não tem sido fácil. Quando eu vejo, eu estou no site que eu não devia. Senhor, não é fácil, eu sou atraída por esse tipo de filme. Senhor, não está sendo fácil. Quando eu vejo, eu estou lá enredada nas conversas sensuais, né? Brincando, falando coisas imorais. Senhor, livra minha língua, os meus pensamentos e os meus atos de tudo aquilo que não busca a santificação. Entregue ao Senhor. Ele pode restaurar, Ele pode intensificar o seu caminho para a santidade. Que essa seja sempre a nossa busca, né? Nos tornarmos a semelhança de Cristo, trilharmos o nosso caminho de santidade. Que Deus abençoe a cada uma de nós.